Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, vocês têm que procurar um lugar silencioso, um lugar calmo, para vocês conseguirem se concentrar, tá bom? E também pegarem logo o material didático de vocês, né? O livro de vocês, o caderno, tudo que vocês forem precisar. E claro, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem pausar o vídeo, podem rever eles, ok? Enfim, a aula de geografia de hoje é sobre a União Soviética. A gente vai falar desde da formação, né, do Império Russo até a Comunidade de Estados Independentes, né, que é a CEI, que a gente vai entender o que é. Na aula passada a gente tinha falado sobre a União Europeia, né, tanto a formação da União Europeia como o processo de fragmentação, né, e alguns conflitos que tem dentro do próprio bloco. Né. Hoje a gente vai ver sobre a União Soviética. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender a formação do espaço russo, né, do Império Russo, no caso. O Império Russo ele surgiu a partir da unificação de vários reinos, né? Há mais ou menos há mais ou menos no século IX. Enfim, eram vários reinos que eles se unificaram. Só que com o Principado de Moscou, né, o que aconteceu? A Rússia, né, ou seja, o Reino Russo na época, ele dominou todos os outros reinos, ou seja, apesar de que a ideia era apenas ter reinos unificados, né, houve ali uma dominância da Rússia em relação aos demais, né, mais ou menos no século XIV. E, enfim, e assim ficou, né? Aí virou o Império Russo. Enfim, até 1861, na Rússia, predominantemente a economia era agrícola. Inclusive a mão de obra ela trabalhava por servidão, ou seja, semelhantemente ao período feudal, né, na Europa, vamos dizer assim, na Idade Média. E o que acontece? A Rússia ela dependia muito dos recursos naturais dela. E houve, claro, não, uma revolução industrial na Rússia, e essa revolução industrial utilizou muito dos recursos naturais, porque a Rússia ela é muito rica, né? Nesse aspecto, ela tem vários recursos naturais, como por exemplo carvão mineral, né? Ferro, enfim. Aí o que acontece? Essa revolução industrial foi muito em cima disso, de utilizar os recursos que tinha dentro do próprio país. Paralelamente a isso, né, o governo russo ele adotou uma postura imperialista, ou seja, ele aproveitou essa revolução industrial para começar a se expandir, né? Expandir o império dele, no caso. Enfim, houve investimentos estruturais que permitiram anexar terras, como por exemplo a do Turcomenistão e do Cazaquistão. Ou seja, ele aproveitou esse período de revolução e, enfim, né, o processo industrial para ele conseguir se expandir, né, e aumentar o império. Só que com a modernidade, né, como as coisas estavam cada vez mais mudando no cenário mundial, assim, a gente pode dizer, houve um conflito ali entre a sociedade, ou seja, a população russa, né, e o regime, o próprio regime, que esse regime ele era autocrático, ou seja, era um regime semelhantemente, por exemplo, ao absolutismo, para a gente ter um parâmetro, né, para comparar. E ele não permitia alguns direitos, né, do cidadão, no caso. E isso foi se agravando, esse conflito. Até o momento em que, por exemplo, a gente citar aqui, esses trabalhadores da época, né, claro, deixando claro que tinha essa dicotomia entre trabalhadores rurais, né, que seriam os camponeses, e os trabalhadores urbanos, né, agora, já que tem a Revolução Industrial, que seriam os operários, enfim, que trabalhavam lá. Ambos viviam com insatisfação, né? Os camponeses, porque as condições de vida deles se assemelhavam ao próprio feudalismo, como eu tinha falado, né? Eles trabalhavam sobre servidão, né? Para algumas pessoas, poucas pessoas, né, que tinham o território, né, tinha a maior parte daquela terra, e eles não tinham direitos em relação à terra, e os trabalhadores urbanos, né, no caso, os operários, eles também não tinham direito, não tinham direitos algum. E quando eles tentavam reivindicar, eles na verdade eram demitidos. Então não tinha a opção de reivindicação, nem de fazer greve, nem nada assim. Inclusive, com o tempo, né, foi acontecendo várias demissões, justamente por isso.
porque os trabalhadores eles não eram atendidos. E isso foi deixando eles mais insatisfeitos ainda. E eles foram tendo informações, né, externas, enfim, porque quando eles paravam para pensar no cenário que estava, né, todo mundo estava se modernizando, a Rússia ela continuava atrasada, não só em termos econômicos, né, como sociais. Enfim, aí o que deixa mais claro isso, deixa mais nítido, foi quando eles resolveram fazer uma petição ao czar, né, no caso, que é como se fosse o imperador, tá? Só que eles usam essa denominação, que era o Nicolau II. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram essa petição e nesse documento eles exigiam algumas reivindicações, né, claro, tanto econômicas como políticas, né, para eles terem mais direitos trabalhistas, enfim. E eles pediram isso, fizeram um documento, assinaram direitinho e foram levar para o imperador, no caso para o Nicolau II, para que ele tomasse algumas medidas, né, diante a todo o cenário em que a Rússia se encontrava. Enfim, só que eles fizeram essa petição e eles resolveram fazer uma greve geral, né? Eles escolheram um dia 9 de janeiro, e resolveram fazer essa greve, fizeram uma marcha, enfim, em São Petersburgo. Só que o que aconteceu? O que eles não esperavam é que o exército, né, no caso, eles iam receber eles da pior forma possível. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Por quê? Porque a população estava lá fazendo uma manifestação, inclusive uma manifestação totalmente pacífica, tá? Eles levaram, enfim, os ícones deles, né? Sejam ícones sociais ou religiosos, enfim, né? Estavam lá pedindo reivindicações, né, para o imperador. E, na verdade, o exército massacrou eles, massacrou todos eles. Inclusive, teve vários que foram mortos. E além de pessoas mortas, teve pessoas feridas, pessoas mutiladas, sendo que naquela manifestação tinha crianças também, eram homens, mulheres, crianças, enfim, pessoal de todos os setores também, né? Porque eles estavam com um propósito ali, né? Só que infelizmente eles foram massacrados. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E a partir disso, houve uma grande revolta na nação inteira. Claro. Então eles resolveram que precisava de alguma mudança. A Rússia ela precisava mudar, não tinha mais essa opção. E, além disso, a Rússia ela resolveu entrar para a Primeira Guerra Mundial, né, que era na Europa estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E como se não bastasse toda a crise social que tinha dentro do próprio país, né, com fome, com algumas pessoas desempregadas, enfim, com esses conflitos, com esse massacre, a Rússia decide entrar na Primeira Guerra Mundial. E isso faz com que as pessoas já, além de ficarem revoltadas, né, elas percebam, né, que elas precisam se organizar no caso politicamente, né, além de socialmente. Então, vai surgir dois partidos aqui, né? O Partido Socialista Revolucionário, que ele tinha mais o foco nos camponeses em si, né? Em fazer essa movimentação social e política em relação aos camponeses. E também temos o Partido Social Democrata. Esse partido, a gente pode subdividir ele, né? Nos bolcheviques, que seria a maioria, tá? E eles pensavam num programa totalmente revolucionário. Ou seja, a gente realmente tem que fazer uma revolução. A gente tem que mudar totalmente. Só para lembrar, tá, gente? A diferença entre revolução e revolta, por exemplo. Revolta é algo muito pontual. Ou seja, após uma revolta, as coisas continuam do mesmo jeito. Já a revolução, não. Revolução, ela é algo mais abrangente. Depois de uma revolução, tudo vai mudar. Então, por exemplo, a Revolução Industrial. Por que a gente chama de Revolução Industrial? Porque a partir do momento que acontece ela, tudo mudou. Tanto em termos sociais, como em termos políticos, em termos econômicos, até espaciais mesmo, né? Toda a geografia do lugar muda. Então, por isso que a gente chama de revolução. Então, revolução é algo maior, tá? E é isso. Esse partido, os bolcheviques, no caso, né, eles pensavam assim, eles pensavam que na Rússia tinha que acontecer uma revolução, ou seja, tinha que mudar tudo, totalmente, né? Já os mencheviques, que seria a minoria desse partido, eles pensavam em fazer algumas reformas, né, pontuais, né, melhorar a condição dos trabalhadores, enfim. Só que ainda dentro do próprio capitalismo, ou seja, mudar algumas coisas, mas não fazer uma revolução em si, não é? Diferente dos bolcheviques, que queriam fazer a revolução socialista, no caso. Enfim,
esses conflitos eles vão se atenuando, né, vão se agravando, na verdade vão se agravando, até o momento em que eles conseguem tomar o poder. Só que, primeiramente, quem toma o poder são os mencheviques, né? Que seria a minoria, que é aquele pessoal que eles queriam reformas dentro do próprio capitalismo. Aí o que acontece? Eles instalam uma república parlamentarista. Enfim, que eles vão começar a reverem, né, a questão trabalhista e tal. Só que o que acontece? Eles não mudaram de opinião em relação à Rússia na guerra. Ou seja, após eles assumirem o poder, eles não retiram a Rússia da guerra. A Rússia continua lá na guerra, continua atuando. E sendo que o papel da Rússia na guerra foi totalmente negativo, né, para a população, porque houve mortos, houve feridos, houve pessoas que ficaram desaparecidas, né? E a população viu isso com muito maus olhos, né? Porque por mais que eles tenham assumido o poder, eles não fizeram algo principal, que era de retirar o país da guerra. E assim, houve uma revolta da população e eles apoiaram os bolcheviques, principalmente, né, representados pelo Lenin, né? Mas não só o Lenin, como o Trotsky, o Stalin, enfim. Aí eles vão tomar o poder. Né? Apesar de eles terem tomado o poder todos juntos, né, mencheviques e bolcheviques todos tomaram juntos, após essa tomada de poder, os bolcheviques eles vão atuar justamente por isso, porque eles vão retirar a Rússia da guerra e vão fazer as reformas deles, ok? E assim a gente denomina o partido deles, né, como Partido Comunista, né, Partido Comunista da Rússia, que a partir daí eles vão fazer a Revolução Russa, ou seja, eles vão instaurar, né, o regime socialista na Rússia. Então a Rússia não vai passar, ela não vai se chamar Rússia, ela vai se passar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Aí então assim é que a gente tem a formação da União Soviética. Enfim, a gente entendeu como a União Soviética se formou, né? A partir dos conflitos que estavam acontecendo, a partir da toda a condição social e política que a população se encontrava. Inclusive, gente, vale ressaltar que na bandeira, né, o símbolo do socialismo, a gente tem o quê? Tem aquele símbolo lá com a foice, enfim. Aquilo representa o que? A união dos trabalhadores camponeses, né, trabalhadores rurais, e dos operários, que seriam os trabalhadores urbanos. A gente percebe a importância que isso teve, porque naquela situação, por exemplo, da Rússia, tinha uma dicotomia muito grande. Eles tinham esse conflito entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Só que houve um momento em que a situação estava tão conflituosa que eles perceberam que eles precisavam se aliar. Ou seja, tanto os trabalhadores rurais como urbanos precisavam se aliar para eles conseguirem mudar a situação, né, e melhorar para todo mundo, né? Tanto o pessoal que estava no campo como que estava nas cidades, enfim, né? Por isso que é importante, né? Esse idealismo, né, da união, no caso da classe trabalhadora. Enfim, agora que a gente entendeu a formação dessa União Soviética, né, e a gente já sabe como essa União Soviética atuou na Guerra Fria, também já tinham falado, a gente tem que entender o que seria a CEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes. É algo que vai se formar a partir da fragmentação da União Soviética. Então, a gente vê a União Soviética se formando. Agora a gente vai entender a União Soviética se deteriorando, no caso, né? Enfim, então, para a gente entender isso, a gente tem que voltar para o início do século XX, mais ou menos, até a década de 70. Nessa época, né, que seria já é no período de Guerra Fria, antes da Guerra Fria, na verdade, o que a gente tem? As principais indústrias, né, em termos de economia mundial, eram as indústrias de base, né? Ou a indústria pesada, como a gente chama. Ou seja, eram indústrias que lidavam diretamente com os recursos naturais, como, por exemplo, carvão, com o ferro, né, para transformar em aço. Ou seja, siderúrgicas, metalúrgicas. Por isso que a gente chama de indústria pesada. E naquele momento, era a principal base da economia mundial. E nisso, a União Soviética se destacava, porque aquele território da União Soviética, ele é muito rico em recursos naturais, então ele tem esses recursos naturais. Só que o que acontece? Com a Guerra Fria, com aquela disputa, né, entre os capitalistas e os socialistas, houve novas tecnologias foram se formando.
E nesse ponto, a gente pode dizer que o bloco capitalista ele se destacou em relação ao bloco socialista. Por quê? Porque enquanto o bloco socialista continuava investindo nas indústrias de base, né, porque afinal era o que eles tinham, como eles tinham recursos naturais, eles investiam nisso. Eles continuaram investindo nisso. Já os capitalistas não. Os governos capitalistas, eles investiam em novas tecnologias. E além de investir em novas tecnologias, eles permitiam que a economia deles fosse se renovando, né? Então, eles não ficaram dependentes de só um setor da economia, por exemplo. Eles iam se renovando. E então, eles foram se destacando, eles foram se desenvolvendo mais. Até o momento em que essa União Soviética, ela teve alguns problemas sociais, né, que foram se agravando. Como, por exemplo, o próprio desabastecimento, né, ou seja, eles já não conseguiam alimentar toda a população, porque eles estavam tendo problemas econômicos, também tinha a questão do desemprego, aí misturou tudo, misturou com a falta de democracia que eles estavam vivendo naquele governo, né, que é um governo ditatorial, junto com a burocracia, enfim, né, a burocracia que algumas empresas tinham, né, enfim. Aí tudo isso tornou a economia deles muito rígida, diferente dos capitalistas, que eles já iam se modificando, ou seja, eles tinham uma economia totalmente dinâmica, né? E com isso, a União Soviética já ia se deteriorando. Aí o que acontece? Em 1985, o Gorbachev, ele assume, né, o cargo de secretário, enfim, secretário geral, né? E ele apresenta uma proposta, né, política e econômica, assim, para mudar, né, mudar essa situação. E essa proposta, ela teve duas denominações, né, que a gente pode citar aqui, que é o Glasnost, que seria transparência, e a Perestroika, que seria reestruturação. Então ele vai se basear nisso. Ele vai fazer um plano todo baseado nisso. É o que a gente vai ver posteriormente, tá? Vou mostrar aqui. Enfim, e esse plano, ele teve um impacto muito grande. Teve pessoas que apoiaram e teve pessoas que rejeitaram totalmente. As pessoas que rejeitaram ficaram conhecidas como linha dura. E as pessoas que apoiaram, a gente pode incluir aqui algumas minorias étnicas, né? Por que minorias étnicas? Porque com a instauração da União Soviética e com esses regimes autoritários da União Soviética, essas minorias, elas foram sofrendo, né, consequências sociais, né? Porque ninguém lembrava delas. Elas não tinham protagonismo. Então elas se uniram e resolveram apoiar essa implantação, né, do Gorbachev, no caso. Além disso, a gente também pode citar algumas regiões que elas queriam se juntar, né, para poder conseguir uma independência. Enfim, vamos aqui focar no plano, né, que ele apresentou. Esse plano que ele apresentou, o Gorbachev, incluía, entre outras coisas, a autonomia administrativa na gestão e produção das empresas. Também ele permitia entradas de investimentos externos, né? Também houve uma facilitação de empreendimentos no campo, no caso, assim como a ideia do mercado controlar o preço dos produtos, né? E não necessariamente o Estado, através de decreto, que é o que acontecia. O preço dos produtos eram decretados pelo Estado. Então, resumindo, a gente percebe o quê? Que esse plano, ele pretendia reduzir o Estado, né? Reduzir o papel do Estado em relação à própria economia, né? Para a gente ter uma economia mais ágil e capaz, né, de tomar essas decisões em relação ao bloco capitalista que estava se desenvolvendo e a União Soviética não. Ou seja, é como se ele quisesse diminuir esse Estado socialista e implementar, dar algumas características capitalistas, né, ao próprio Estado. Enfim, no final de 1991, por exemplo, né, as repúblicas bálticas se tornam independentes, por exemplo, ou seja, lembra que eu falei que teve algumas regiões que se juntaram porque eles aproveitaram, né, aquele momento para conseguir uma independência, porque eles queriam, né? Enfim, as repúblicas bálticas elas conseguem a independência. Mas o Gorbachev, em meio a toda essa polêmica que fica, né, essa pressão faz com que ele renuncie. Mas mesmo assim, ficou esse conflito, né? Algumas pessoas percebiam que não tinha mais condições da União Soviética se manter.
E com isso, a União Soviética acaba se denegrindo, no caso, né? Acaba quebrando o próprio ideal, né, que seria da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfim, quando ela cai, no caso, os países que pertenciam a ela, alguns no caso, né, eles decidem criar um bloco, né, econômico, no caso, né, que seria a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Esse bloco ele teve o acordo definitivo em dezembro, no caso, daquele ano, né? Enfim, e nem todos os países que antes eram da União Soviética resolveram participar. Por exemplo, só foi 11 das 15 repúblicas que tinham. Né? Inclusive, as repúblicas bálticas, que se tornaram independentes, eles não quiseram aceitar. Enfim, o que a gente pode citar desse bloco? A SEI ela é autossuficiente e ela tem um grande polo exportador. Porque, como eu tinha dito, essa região, a região geográfica em que eles se encontram, é uma região que tem muitos recursos naturais. Então, eles exportam esses produtos, né? E com isso eles conseguem ter uma autossuficiência. Cerca de 58% das jazidas mundiais de carvão, por exemplo, pertence a esse território, né? Em que se encontra a SEI, no caso. Então, a gente pode dizer que eles possuem as maiores reservas mundiais de fontes energéticas, né? Fósseis, no caso, como, por exemplo, petróleo, carvão mineral, enfim. E também, consequentemente, né, eles vão ter o controle dessas redes de distribuição, no caso, de gás e óleo. Por exemplo, a Rússia, ela é a maior distribuidora de gás, e gás natural, no caso. Inclusive, tanto a União Europeia como os Estados Unidos, eles têm uma certa dependência, no caso, da comunidade dos Estados Independentes. E por isso que eles querem aumentar cada vez mais essa influência. Porque a gente pode dizer, né, que apesar de ter esse nome, né, Comunidade dos Estados Independentes, eles ainda têm uma influência muito grande da Rússia. Então a Rússia continua sendo essa grande influência deles. E a União Soviética e a União Europeia, ela percebe isso. Então ela quer aumentar cada vez mais a influência, porque ela precisa desses países. O que a gente pode citar, por exemplo, é que a Rússia ela exporta o gás natural para esses países europeus, porque lá é muito frio, né? E gás natural é usado para aquecer as casas, enfim. Então eles têm essa dependência, no caso, né? Aqui a gente tem um mapa que ele vai demonstrar os polos industriais, né, da comunidade dos Estados Independentes, e a gente também vai ter os recursos minerais, né? E a gente percebe, ó, esses pontinhos seriam cada recurso, por exemplo, né? Olha a quantidade, né, de pontinhos que a gente consegue ver, que vão representar para a gente os recursos naturais, né, onde se encontram esses recursos, incluindo carvão, petróleo, gás natural, o ferro, o cobre, enfim, estânio. A gente percebe que o território ele é muito rico, né, o subsolo, no caso. E além disso, a gente percebe que essa parte que está alaranjada, ela é a região industrial, ou seja, eles vão ter uma indústria muito bem estabelecida, tá? E muito grande, justamente por isso, porque eles têm recursos, né? Enfim, voltando a falar, né, das características da comunidade dos Estados Independentes, né, desse território em si, a gente percebe que a hidrografia ela é estratégica. Como assim, né? A gente vai ter nessa região uma região de planície e que tem muitos rios, né? Esses rios eles são longos, eles são largos, são profundos, ou seja, dá para ter um comércio ali através desses rios. E é isso que eles fazem. Eles transportam algumas mercadorias por esses rios. É o que a gente vê aqui, nesses risquinhos ali do mapa, tá? Isso vai facilitar, né, o transporte de mercadorias dentro do território. Outra característica que vale a gente ressaltar é que tem uma diversidade cultural muito grande, né? A gente está falando de um território imenso que tem grupos étnicos, né, diversos. Só que a gente percebe, tanto por questões históricas, né, da formação desses países, enfim, tanto por questão geográfica mesmo, que 75%, ou seja, a maioria, ela está concentrada na porção europeia, né, que seria essa porção que está mais perto da Europa aqui, né, que, consequentemente, é a mesma porção industrial, né, a mesma zona industrializada. Então, são vários fatores, né, que eles contribuem para isso, para essa concentração. Tanto os fatores econômicos quanto a própria geografia, né, do relevo, no caso.
Enfim, além disso, a gente percebe que, apesar de ter esse ideal, né, de todos os países juntos, vamos fazer uma comunidade, eles, diferentemente da União Europeia, por exemplo, que tinha esse mesmo princípio, né, os indicadores sociais desses países, eles são muito baixos. Ou seja, eles vão ter um baixo nível de IDH, né, desenvolvimento humano deles, diferentemente da União Europeia. Isso acontece também, né, porque a maioria desses países, depois do fim da União Soviética, eles vão se mudar o sistema deles, né, vão se tornar capitalistas, só que eles vão fazer isso de uma forma muito brusca, sem um planejamento, ou seja, por exemplo, né, eles pegaram alguns serviços essenciais, né, que antes eram realizados pelo Estado, né, da União Soviética, no caso, e eles mercantilizaram, ou seja, privatizaram, por exemplo, a maioria das empresas, né? E a consequência direta disso foi na qualidade de vida, porque quando eles fazem isso, eles mercantilizam essa qualidade de vida, nem todo mundo eles vão ter acesso, né, no caso. Ou seja, a maioria da população, ela ficou inviável para a maioria dessa população, né? Enfim, e então eles vão ter esses problemas sociais agravados, porque se já estavam eles já estavam com esses problemas dentro da União Soviética, que era um estado que estava ali integrado, que tinha uma certa estrutura, né, apesar de ter os seus conflitos, eles ainda tinham uma estrutura, né, e tudo era disponibilizado pelo Estado. Então, quando eles rompem com essa ideia do Estado e fazem isso de uma forma muito, muito brusca, isso vai afetar não só a economia, claro, como o aspecto social. Enfim, o objetivo em comum, né, desses países, quando eles resolvem se unir, é justamente ter esse mercado integrado, né? Só que, diferente da União Europeia, como eu tinha dito, eles não vão ter instituições políticas e econômicas permanentes. Por exemplo, o Parlamento Único ou o Banco Central, né? Até, tá vindo citar, por exemplo, o euro, né, na União Europeia, a ideia de você ter uma moeda que vai integrar todo o território da União Europeia. Então, mostra que eles estão muito mais integrados, não só a níveis econômicos, como a níveis sociais, né? Enfim, diferentemente da União Europeia, a SEI não tem essa perspectiva. Eles estão ali apenas como mercado integrado, tipo, de facilitar economicamente um para o outro. Mas eles não têm essa integração a nível político e nem a nível social. Então, por exemplo, quando eles querem discutir alguma coisa, eles fazem as reuniões deles com os chefes de Estado, né, de cada país, dos países membros, né, e vão discutir algumas pautas, principalmente voltadas à economia. Eles não têm essa pretensão social nem política, né, da União Europeia. E isso vai refletir, né, na organização deles. Enfim, agora vamos para um exercício, né, para a gente conseguir visualizar o conteúdo, tá? A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, numa tentativa de caro socialismo marxista. Mais tarde, a União Soviética tornou-se um estado policial sob o comando de Stalin. Contudo, a partir da década de 70, o planejamento econômico, pilar do regime socialista, proposto ao livre mercado, né, no caso, ele começou a dar sinais de esgotamento, né, que a gente tinha falado. Começou a ter uma série de conflitos, né, sociais, econômicos, que foram se agravando cada vez mais. Enfim, o controle rígido da economia pela burocracia estatal gera estagnação em vez de crescimento, que é o que a gente tinha comparado, né? O bloco capitalista que conseguia se desenvolver e o socialista não, ficava estagnado, ficava parado. Aos poucos, o desabastecimento, até de calorias de primeira necessidade, tornou-se a regra da economia soviética, que é o que eu tinha citado, né? Que a situação se agravou tanto que, inclusive, tinha gente passando fome. O Estado não conseguia mais suprir as necessidades básicas daquela população. Enfim, nesse pano de fundo, em 1985, subia ao poder Mikhail Gorbachev, que, para evitar o colapso, né, no caso do país inteiro, ele tentou implementar grandes programas políticos e econômicos, que é o que a gente tinha citado. Aí aqui a gente tem que achar o nome desses programas, né? Aqui tá bem fácil, né?
Todos esses termos, eles são um pouquinho estranhos, né? Porque eles fazem referência, no caso, alguns acontecimentos russos que aconteceram, por isso que o nome tá um pouquinho estranho, tá? Mas aqui de cara a gente consegue identificar, né? Que seria a alternativa A, que é perestroika, e glasnost, que a gente tinha falado. A gente até tem aqui na alternativa B o bolcheviques e mencheviques, enfim. Talvez vocês possam se confundir, mas é só lembrar que eram os partidos, tá? Não eram planos de governo, era apenas o nome dos partidos, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido a aula. Se tiver surgido alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, essa e as outras aulas que estão no canal da escola. Claro, lembrando de acessarem o site da escola, porque todo o conteúdo vai estar lá, tá? Também vai ter algumas informações que serão colocadas lá. E também acompanhem a agenda digital de vocês, façam as atividades que são passadas lá, tá? Que em breve elas serão corrigidas, as dúvidas a gente vai ter um momento para discutir cada uma, ok? E por hoje é só isso. Até a próxima aula.